que é necessário para que um casamento seja válido? Você sabe que existe o tribunal da igreja que muitas vezes declara que determinado casamento não foi válido, né? E hoje são muitos casos que acontecem na igreja. É claro que a igreja não anula um casamento que foi válido. O que a igreja faz, o que o tribunal da igreja faz é dizer, esse casamento não valeu, ou seja, ele nunca existiu. Às vezes o casal até já tem filhos, mas pode ser que o casamento não tenha sido válido. Quando é que um casamento é válido? Bem, você sabe que o sacerdote faz 3 perguntas para os noivos no altar, né? Nesse livro que eu escrevi, Família Santuário da Vida, eu coloco aqui um capítulo inteiro sobre a questão de nulidade de casamento, né? Mostrando aqui tudo que a igreja ensina sobre a validade ou a nulidade de um casamento. Então, se você quiser estudar profundamente, nesse livro, Família Santuário da Vida, tem isso. Eu quero recordar aqui o que é essencial. Aquelas 3 perguntas que o padre faz para os noivos no altar. Primeiro, vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Vocês não estão obrigados, não estão com medo, não estão chantageados? Vocês estão bem informados? Querem mesmo se casar? Não tem dúvida? Entende? Ninguém aqui está com medo porque está sendo obrigado pelo sogro, pela sogra, ou porque a moça está grávida. Não é motivo para casar. O motivo para se casar, receber o sacramento do matrimônio, é que você queira, livre e espontaneamente. Eu quero, não tenho dúvida. Ele não me engana, ela não me engana, eu estou consciente. Então, sim, é o primeiro sim que os noivos dizem no altar. Vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Sim. Segunda pergunta que o sacerdote faz. Vocês prometem um ao outro amor e fidelidade? É por toda a vida que o prometeis? Veja, vocês prometem um ao outro amor e fidelidade. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, um deles pensa assim, não, eu vou ser fiel até certo ponto, né? Mas se eu tiver lá uma outra tentação, tal, eu posso ter alguma relação fora do casamento. Esse casamento é inválido, porque você não está cumprindo aí o papel da fidelidade. Promete ser fiel, entende? Aí o sacerdote faz aquela oração, cada noivo faz aquela promessa, né? Eu te recebo como minha esposa, te prometo ser-lhe fiel na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida. Então veja bem, você faz um juramento ali diante de Deus, de amor, de fidelidade, de respeito, entende? Então se não houver esse desejo de realmente viver a fidelidade com o outro, não ter outras relações com ninguém, entende? Não jamais pensar em adultério. Entende? Se não houver esse desejo, o casamento pode ter sido nulo na celebração. Terceiro, o padre pergunta aos dois o seguinte, vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da Igreja? Sim. Veja bem, promete receber os filhos que Deus lhes enviar, então o casal não pode subir ao altar pensando assim, não, nós não vamos ter filho. Filho nós não queremos, filho dá trabalho, nós não queremos ter filho. É claro que a igreja não vai dizer para você quantos filhos você deve ter, mas o casal não pode dizer assim, nós não queremos ter nenhum filho. Aí o casamento seria nulo. Por quê? Porque o casamento tem como finalidade os filhos, né? É a união do casal e a prole, os filhos e a sua educação. E educá-los na fé do Cristo e da Igreja. Então, também essa promessa do casamento é muito importante. Porque às vezes existe o casamento misto, que é um católico com um cristão não católico, que foi batizado, né? Muitas vezes um protestante, um evangélico. Então, a igreja exige essa promessa, educar os filhos na fé do Cristo e da Igreja Católica. Então, se essas 3 condições forem mantidas, houver um consentimento pleno, o sim, a promessa de fidelidade, a promessa de estar aberta aos filhos e de educar os filhos na fé,
É a essência para que um casamento seja válido. Se faltar uma dessas prerrogativas, pode ser que o casamento seja inválido e mais tarde, por exemplo, quando, por exemplo, há uma separação, há um divórcio, o tribunal da igreja, os 3 juízes do tribunal da igreja que examinam uma petição de declaração de nulidade do casal, podem chegar à conclusão que aquele casamento foi nulo. Quando o tribunal declara que um casamento foi nulo, é porque o casamento não existiu. Os 2 são solteiros e aí podem, inclusive, se casar com outras pessoas. Mas quem decide isso é o tribunal da igreja sobre o matrimônio.